Mas eu vou-lhe dar um exemplo que lhe queria dar para explicar que o erro é nosso. Em 2003 ou 2004, bom, vou falar no Porto de Leixões. O Porto de Leixões, para explicarmos qual é a razão pela qual nós temos razão em reclamar do Porto de Leixões, o Porto de Leixões foi construído, onde foi, por deliberação da sociedade portuense de então. Porque tinha havido vários desastres na Barra do Douro, mas houve um particularmente duro. Foi o vapor Douro, que à entrada da Barra morreu, e ali morreu muita gente. E então houve um clamor na sociedade portuense de então, estamos a falar final do século XIX, em que se dizia: nós não podemos, não tendo nós possibilidade de resolver o problema da Barra, os molhos que lá estão hoje, nesse tempo, não podiam ser construídos, nós temos que tentar construir um porto exterior, onde pelo menos os navios se possam abrigar enquanto há intempéries. Até porque muitas vezes eles tinham que fugir para a Espanha, e quando havia guerras entre Portugal e Espanha, os navios eram aprisionados. Portanto, havia uma razão óbvia para fazer um porto exterior, que foi feito onde hoje é Leixões. Mas a seguir, à medida que o Porto de Leixões, se foi vendo que o Porto de Leixões tinha capacidade para ser mais do que um porto de abrigo, também aí, mais uma vez, os cidadãos do Porto, unidos, estamos a falar de 1880, 1870, resolvem dizer: nós precisamos de um novo Porto de Mar que tem que ser construído ali. Mas, para o construir, como o Estado não tinha dinheiro, estamos a falar no tempo da crise do Brasil, da crise das transferências do Brasil, da desvalorização, criaram entre si um imposto. Qual era o imposto? Era um imposto alfandegário, que foi aprovado pelo governo. A alfândega cobrava um valor na importação e na exportação das mercadorias. Ou seja, não apenas os comerciantes, mas todos os consumidores do Porto pagaram a construção do Porto de Leixões. E assim se formou a Associação dos Portos de Leixões. Fique claro, foi um investimento público sustentado diretamente pela cidade, através de um ato voluntário dos seus cidadãos, em ato de mobilização, por uma situação em que o Estado não pode hoje fazer investimento público. Não sei se hoje podia ser publicado, mas fica a nota. Isso é uma razão histórica para nós dizermos que o Estado não pode mexer na APDL como quer. E a APDL, objetivamente, tem sob a sua tutela o Porto de Leixões, que é o porto mais bem gerido do país, aquele que mais importante em termos de crescimento de exportações, e em que, por acaso, o Estado, enquanto único acionista, recolhe nos seus resultados 80% em média, mas mesmo assim permite, fiquem aqui 20%, permite que esses 20% sejam reinvestidos exatamente no Porto de Leixões, na Ponte Nova, na plataforma logística, no terminal de cruzeiros. Ou seja, há uma parte do lucro gerado que fica aqui. Mas nessa altura, em 2003 ou 2004, foi para o governo de Pedro Santana Lopes, uma pessoa de quem nós já aqui falamos, o Sr. Dr. António Mexia. E o Sr. Dr. António Mexia, habituado que estava ao setor privado, entendeu que, a fim de criar sinergias, era preciso fazer uma fusão dos portos portugueses. Portanto, pegava os portos portugueses todos, metia-se num balde, centralizava-se um pouco, uma EDP, conhece a sede, não sei bem onde, e era ótimo, vasos comunicantes. E nessa altura, acho que fui uma das primeiras pessoas a clamar contra isso e a fazer imenso barulho explicando porquê. Para já, porque isso não resolveu o problema dos portos ineficientes. Os portos ineficientes não se resolvem-se aprendendo com o exemplo de Leixões. Não é recebendo dinheiro de Leixões. Mas depois chamando a atenção que havia razões históricas que eu já expliquei, mas mais do que isso, nós não queríamos que os lucros de Leixões fossem desviados, porque estávamos com uma parte deles aqui fossem reinvestidos. Finalmente, o facto de termos uma administração dos portos, administradores, ainda que nomeados por Lisboa, por decreto do Sr. Secretário de Estado, do Sr. Ministro, apesar de tudo, essas pessoas têm um entendimento das necessidades da proximidade, daquilo que se chama a comunidade portuária. E na altura, o PSD do Porto ficou em silêncio, como se eu fosse um estraga-prazeres. O Partido Socialista pôs-se do meu lado e disse: sim, senhor, Rui Moreira tem toda a razão, vamos fazer esta batalha. E encontrei o Dr. Guilherme Pinto do meu lado, toda a gente, mais ou menos, Narciso Miranda, pôs-se do meu lado, e fizemos um grande bruá. O bruá teve algum efeito, até porque aquele governo, como sabe, não resistiu a uns ministros e acabou rapidamente. E então veio o primeiro governo de José Sócrates, depois nunca mais se falou no assunto, e depois veio o segundo governo de José Sócrates. E então descobriram que havia de escolher um ministro para as obras públicas, que era um entendido também, aí mais na área da formação
Era um professor universitário, o Sr. Mendonça, e o Sr. Mendonça foi para Ministro das Obras Públicas. E um dia ele veio cá ao Porto, falou com umas pessoas, foi convidado ali para a PDL, o João Pedro Matos Fernandes, na altura era presidente, agora já não é presidente da PDL, ficou um bocadinho em pânico, pediu-me para ir lá. E eu fui lá ouvir o Sr. Ministro, e o Sr. Ministro vinha com um projeto fantástico. Então o Sr. Ministro dizia, sabe, nós precisamos de fazer uma holding dos portos. Já não é uma fusão, é uma holding dos portos. E eu fiquei absolutamente aterrorizado, até porque aquele Ministro não tinha sido muito competente noutras coisas que tinha feito, e eu tive medo que ele, fruto da sua incompetência, conseguisse concretizar exatamente o desígnio que vinha anunciado pelo anterior governo. E a holding não parecia pior que a fusão. E então, mais uma vez comecei a apelar às forças vivas. Fui falar com o PS do Porto e o silêncio foi sepulcral. Já não havia grande vontade, naturalmente o governo de José Sócrates, o Ministério do Partido Socialista, mas o PSD transformou-se no meu grande aliado. De facto, conseguimos juntar toda a gente, o PSD, de repente, pegaram na minha bandeira, puseram lá duas setas, começaram a abanar aquilo, e de facto criou-se um broá, e o broá resultou, pelo menos, em que aguentou até ao fim desse momento, também por razões que se conhecem, também não teve a cair, pimba, cai o Sr. Ministro, e o assunto ficou parado. E nós ficamos tranquilamente à espera, bem, as eleições vem um novo governo. É um novo governo e aparece o Ministro Álvaro, que nomeia como seu Secretário de Estado, um senhor que era muito conhecido por fazer as parcerias público-privadas, portanto, que na visão da parceria público-privada é preciso fazer sinergias. Desculpe tratar o governo não, mas se o Ministro Álvaro, o Secretário de Estado, deve ser sério. E então ele repesca o assunto lá da gaveta onde o Ministro Mendonça tinha posto. Disse, isto é uma ideia bestial. Temos que fechar institutos, não sei o que, não sei o que mais, fecha-se a PDL, limpa-se isto, o Pedro Matos Fernandes vai-se embora, pomba, resolve-se isto. E claro, põe isto cá fora, ainda não publicou. E eu, naturalmente, mais uma vez, entrei em pânico e fiquei com as pessoas do PSD, que meses antes tinham estado ao meu lado, e disse, vocês vejam lá, se falam lá com o vosso Secretário de Estado, que é da vossa cor, e resolvem o assunto. Nem pensar, esta ideia até nem é má, porque falamos com eles, e ele até diz que se calhar põe a sede da empresa no Porto. Eu disse, a sede da empresa no Porto nós conhecemos. Conhecemos o Milênio que tem sede no Porto, que tem uma placa na porta, nós conhecemos a API, como é que é a sede no Porto, isso não resolve nada. Mas até o candidato a Matosinhos, não sei como é que se chama, o PSD, portanto, não é muito relevante, disse que o Rui Moreira não tem visão nenhuma e é um oportunista. Veja o meu oportunismo. O meu oportunismo foi sempre dizer a mesma coisa. Mas claro, tive uma sorte. Quando fui falar com o PS teve uma súbita amnésia sobre tudo aquilo que tinha dito no tempo do Ministro Mendonça, e então eu passei a ser o herói do PS, o PS estava com tudo. E portanto vamos andando assim até que um dia não tenhamos a sorte, e nós estamos apenas a receber por sorte, porque isto é quase uma malapata. Cada secretário de Estado ou ministro que se mete a fazer alguma coisa relativamente ao Porto deixa de passar algum tempo sai. Enfim, têm sido demitidos antes de nos fazer mal. Mas isto explica a razão pela qual nós temos culpa. A razão porque nós temos culpa porque permitimos que aqueles que nos representam mudem de opinião relativamente a Lisboa, conforme o governo que lá está é da sua cor política ou não. A única coisa que eu lhe posso dizer é, eu sobre esta matéria disse sempre a mesma coisa. Já fui convidado para ir ao governo, nunca quis sair aqui. Eu comprometo que aqui vou ficar. E que eu, relativamente a essa matéria, como relativamente a outra, confesso que relativamente a essas expressões, olha, vou usar uma expressão popular, estou a borrifar, porque até rima. Portanto, pode ter a certeza que a culpa é nossa. Pode ter a certeza que temos sido nós, que temos permitido este cenário. Isto que eu conto, podem verificar. Quer dizer, não estou a contar os cenários, parece uma coisa parece um filme cómico. Mas não, isto descreve a nossa democracia representativa, isto descreve a função dos lobbies partidários e descreve, se calhar, a razão pela qual a minha candidatura está de pé, porque eu, de facto, não me conformo muito com este tipo de dança, numa matéria, como digo, só temos tido sorte. E não venham dizer, pronto, mas no fundo todos temos sido derrotados. Os principais derrotados são aqueles que fazem esse jogo de cadeiras. São aqueles que, esses são sempre, ao fim e ao cabo, os principais derrotados, porque eu estou convencido que há de haver um dia que eles chegam a casa e se olham ao espelho quando acontecem estas coisas e têm um bocado de vergonha. Em alguns casos, olha, o caso da privatização do aeroporto Francisco Sá Carneiro, eu acho que neste momento deve haver algumas pessoas que
E hoje em dia, de vez em quando, chegam a casa e ficam um bocadinho coradas por não terem tomado, na altura, posição, conjuntamente connosco, por exemplo, quando nós dissemos que a privatização em separado era o único modelo de privatização que não era impossível e quando dissemos que era muito melhor manter o aeroporto como um fator autónomo, como um fator público e ser concessionado. Mas o silêncio foi sepulcral. O silêncio foi sepulcral.